Saudações em Cristo a todos os irmãos que têm nos acompanhado nos estudos da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós começamos um novo trimestre, uma nova revista com o tema sobre a oração. E a primeira lição trata sobre o que é oração. E o texto base para nós é Marcos, no capítulo 1, nos versículos 32 a 38, em que nos diz assim: aconteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. Ele curou muitos doentes acometidos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se e foi para um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo, e quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." Jesus lhe respondeu: "Vamos a outros lugares, aos povos vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim." No Evangelho de Marcos começa a narrativa a respeito de Jesus, falando quando ele foi ao encontro de João para ser batizado, e que logo depois ele saiu e começou a curar endemoniados, começou a curar pessoas enfermas, e chamou também os seus discípulos. E quando ele chama os discípulos, ele vai para a casa de Pedro e André, e ali também ele cura a sogra de Pedro, que estava ali naquele lugar. E isso atraiu uma multidão para a casa daqueles discípulos. E diz então que o sol já tinha se posto, já era noite, e as pessoas estavam à porta da casa para que Cristo pudesse curar. Foi um dia intenso, foi um dia cansativo e havia ainda muitas demandas para Cristo Jesus. Cremos que já a altas horas da noite que Jesus consegue se recolher e vai então descansar. E depois que ele vai descansar, não muito tempo depois, ele se levanta. Diz o texto, de madrugada. Algumas traduções trazem que é alta madrugada, porque a palavra dá o sentido de que era ainda muito cedo, mas realmente ainda escuro quando Jesus sai para orar. Os discípulos, quando encontram Jesus, dizem então, e à frente estava Simão Pedro, Pedro diz: "Olha, todos estão te procurando." Ainda de madrugada o povo já estava procurando Jesus. E eles diziam então para Jesus: "O povo está te procurando, tem muitas pessoas querendo ouvir, tem muitas pessoas querendo ser curada, e você está aqui como que perdendo tempo." Mas Jesus não estava perdendo tempo, Jesus estava orando. Esta é a segunda narrativa de Marcos, dizendo que Jesus estava orando, ainda no primeiro capítulo. Primeiro capítulo, Marcos já se refere que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando. E agora, mesmo depois de uma experiência intensa de oração, Jesus não se descansa da oração, mas Jesus procura novamente estar em contato com o Pai em oração. Jesus tinha plenamente o Espírito Santo. Marcos já havia relatado que quando Jesus foi batizado, foi visto então o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre a cabeça de Cristo Jesus, e a voz que dizia: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Jesus já tinha então plenamente o Espírito Santo, a comunhão com o Pai já era permanente através do Espírito, mas ele procurava ouvir a voz de Deus e procurava apresentar as suas necessidades a Deus. Sendo ele o próprio Deus, ele não
deixa de lado, ele não considera como sendo coisa de menor importância a oração. E por isso é preciso que nós possamos olhar para a vida de Cristo Jesus, para que tenhamos condições então de aprender mais sobre a oração. Como é que nós podemos aprender de Cristo Jesus? A primeira coisa é ver a intensidade que foi a oração para Cristo Jesus. E podemos então nos perguntar, o que é a oração? Os próprios discípulos sentiram necessidade de compreender melhor a oração. E Lucas nos relata que os discípulos chegaram para Jesus e falaram, olha, nos ensine a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orar, nos ensine a orar. E Jesus então ensina a orar e ele ensina exatamente a oração mais conhecida entre todos os cristãos, chamado então a oração do Pai Nosso. E ele, vivendo esta vida intensa de oração, uma vida profunda de oração, ele procurou fazer com que o povo pudesse aprender, os seus discípulos pudessem aprender mais sobre a oração. E Jesus procurou priorizar a oração. Em várias narrativas, os discípulos que relatam, os evangelistas que relatam a vida de Jesus, mostra que ele saía para orar, ele saía muitas vezes muito cedo ou às vezes durante a noite em que ele procurava então orar. E o tempo que ele permanecia em oração não era um tempo perdido, mas era o momento pelo qual ele intensificava a sua comunicação com o Pai. Ele conversava com o Pai e o Pai conversava com ele mesmo. É preciso nós aprendermos sobre a oração, passando momentos em que procuramos também ouvir a voz de Deus, em que nós deixamos o nosso espírito aquietar para que nós possamos compreender os ensinamentos, compreender a voz de Deus. Quando nós nos inquietamos, quando nós estamos agitados, nós não conseguimos orar. É preciso que nós nos voltemos para essa atividade. É preciso que nós estejamos dedicando o nosso tempo para que nós tenhamos condições, então, de aprender sobre a oração. Quando nós vemos, então, a respeito do que é oração, nós precisamos, primeiramente, compreender o que não é a oração. O que não caracteriza a oração para nós. A primeira coisa que nós precisamos entender do que não é oração, que oração não é uma barganha com Deus. Nós não podemos fazer negócios com Deus através de oração. Há pessoas que colocam como seu objetivo fazer uma novena, fazer um período de 40 dias de oração, de 21 dias de oração, seja como for o período de oração, ele não pode ser uma moeda de troca com Deus. Deus não aceita esse tipo de negócios. A oração, ela não é uma relação utilitária com Deus também, em que nós começamos a buscar a Deus somente quando nós estamos precisando, somente quando nós sentimos que é preciso ter esse encontro com Deus para Ele resolver nossos problemas. A oração, ela também não é um ritual religioso pelo qual nós vamos fazer como que uma mágica, um milagre para acontecer as coisas.
Nós não buscamos a Deus como que num vazio sem sentido, como sendo algo automático também, como um ritual religioso. A oração, ela é, antes de tudo, um esforço intencional. Nós precisamos ter a intenção de buscar a Deus em oração. E nós vamos concentrar, então, a nossa mente para que nós possamos colocar as nossas necessidades, colocar também a nossa expressão de reconhecimento do poder de Deus, para que Deus possa receber o que nós estamos falando, como que num diálogo, e também Deus possa falar aos nossos corações. É então algo intencional que nós precisamos procurar fazer. Nós devemos nos concentrar nisto. Nós devemos ter foco nisso. Quando Cristo Jesus passou o período de 40 dias e 40 noites no deserto, ele não julgou como sendo suficiente aquilo para que ele não voltasse a orar. Logo em seguida, quando ele já estava então com os discípulos recém-chamados, ele continua buscando a Deus em oração. E os evangelhos também relatam que antes mesmo de Jesus chamar os 12, ele também orou. Ele colocou essa necessidade que ele já sabia que teria que fazer, mas ele colocou essa necessidade diante de Deus. E ele fazia isso de forma regular, não era esporádica. Ele sempre estava buscando a Deus em oração. Ele estava sempre criando esse espaço de conversação com Deus. E tudo nas nossas vidas ocupa espaço nas nossas vidas. Se nós temos um relacionamento com uma pessoa, isso vai ocupar espaço para nós. Se nós queremos uma distração, um hobby, isso vai ocupar espaço em nós. Se nós nos envolvemos com uma atividade social, isso ocupa espaço em nós. E nós precisamos dar o espaço devido também à oração. Se nós vivemos ocupados, preocupados com as coisas deste mundo, sobrecarregados com ele, e não conseguimos colocar o espaço devido para Deus em nossas vidas com a oração, como que nós vamos atender ao chamado de Cristo Jesus, que nos fala para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas? Ora, primeiro nós temos então que dar prioridade à oração. E quando nós não abrimos espaço para Deus nas nossas vidas, nós abrimos espaço então para a nossa inquietação, para a nossa angústia, para nossas aflições com as coisas deste mundo. É melhor então dar espaço a Deus, porque Ele nos dá a paz. Ele tira a inquietação de nós quando nós levamos a Deus todas as coisas em oração. E quanto mais nós ficamos preocupados, quanto mais nós somos levados a pensar que estamos tentando colocar todas as coisas sob controle, e se nós temos o conhecimento de Deus, nós percebemos que estas coisas vão se perdendo, vamos perdendo o controle delas e deixamos de ter a direção de Deus. E percebemos que Deus está sendo colocado de lado. Mas quando nós então buscamos a Deus, a cada dia colocamos as nossas necessidades diante de Deus, colocamos as nossas angústias, as nossas aflições, mas percebemos que as coisas são levadas, conduzidas por Deus, para que nós possamos então conduzir tudo a bom termo. Devemos nos lembrar que Cristo Jesus fala que se nós queremos orar, que possamos então entrar para o nosso quarto, fechar a porta
E o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Que recompensa é essa? A recompensa da paz de espírito, a recompensa de ter a direção de Deus, a recompensa de ter sabedoria através da meditação também na palavra de Deus, para que possamos resolver todos os nossos problemas, resolver todas as nossas questões. A nossa vida, ela passa e nós não vemos. O nosso dia a dia se enche de ocupações e nós não vemos. Portanto, é preciso reservar o tempo para a leitura da Bíblia, reservar o tempo para que nós possamos meditar, reservar o tempo para a oração e buscando, então, nesse esforço intencional, nesse esforço concentrado, nesse esforço regular, criar um espaço de relacionamento com Deus. Nós precisamos aprender a passar tempo com o nosso Deus. E esse tempo gasto com Deus, ele é um tempo precioso que nos dirige a cada passo, que nos dirige para as coisas boas da nossa vida. E nós aprendemos a exercitar a percepção da presença de Deus, exercitar a percepção da direção de Deus quando nós passamos tempo em oração. O salmista Davi, ele dizia: sonda-me, ó Deus, se conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ora, ele está pedindo que Deus possa sondar, para que ele possa ser guiado, para que ele possa ser conduzido segundo a vontade de Deus. Esta semana nós colocamos uma mensagem, nas mensagens diárias que temos colocado e transmitido aos irmãos no grupo de WhatsApp, em que nós falávamos sobre o salmista Davi, que estando ele envolto, cercado de inimigos, ele não pede livramento, mas ele pede conhecimento da palavra de Deus, conhecimento dos caminhos de Deus para que ele possa seguir. E é isso que a oração nos proporciona. Momentos em que nós podemos, conversando com Deus, pedir o direcionamento e receber o direcionamento dos caminhos para as nossas vidas, porque é pela oração que nos relacionamos com Deus, pela oração que nós colocamos ao nosso Deus o que é mais importante para nós. E aí, então, Deus, ouvindo as nossas petições, Ele pode, então, nos conduzir. Devemos aprender a relacionar com Deus de forma lógica, de uma forma objetiva, de uma forma que está centrado na palavra de Deus. E para isso nós precisamos olhar para a vida das pessoas que exercitaram, que tiveram uma vida de oração. Pessoas que como nos Salmos, eles vão representar muito bem isso. Davi orando, glorificando a Deus, mas também suplicando pela direção de Deus. E quando ele faz isso, ele estava exatamente lançando sobre Deus as suas ansiedades, buscando o cuidado de Deus. E Deus quer que nós façamos isso. Deus quer que nós possamos buscar a Ele dia a dia. Então, que você possa ter estes momentos com Deus, aprendendo a levar tudo a Deus em oração, para que nós possamos então ter uma vida conforme a orientação da palavra de Deus, que nos diz: orai sem cessar. E orar sem cessar é a todo momento você poder se lembrar de Deus. Durante todo momento da sua vida, a cada evento da sua vida, a cada passo da sua vida, você poder se lembrar
que há um Deus que está te conduzindo, há um Deus que está colocando o seu direcionamento para você seguir. E você consegue, então, durante o seu dia a dia, durante as coisas que você faz, levar a Deus em oração, com a sua mente, com a sua percepção da presença de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te conduzir de tal modo que você possa cultivar uma vida de oração, não apenas se lembrando de Deus durante o dia, mas reservando também momentos para que você possa orar, momentos para que você possa ter o encontro com Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos por este dia. Te glorificamos, ó Pai, pela tua mensagem que tem chegado aos nossos corações. Te glorificamos, ó Pai, por esta lição que nos fala exatamente sobre a oração. Este momento sublime, este momento maravilhoso em que podemos voltar os nossos pensamentos a Ti. Colocar, ó Pai, os nossos desejos, colocar na Tua presença aquilo que é mais importante para nós, aquilo que inquieta os nossos corações, aquilo que é valioso para nós, nós podemos apresentar através da oração. E o Senhor pode derramar bênção sobre nós. E cremos, ó Pai, no poder do Teu Santo Espírito, que nos conforta, nos consola, no poder do Teu Santo Espírito, que também intercede por nós quando nós nem mesmo sabemos como orar. E por isso nós te glorificamos por essa preciosidade que o Senhor deixou para nós, para que possamos ter esse momento maravilhoso de falar contigo, mas também de sentir a tua presença, de sentir a tua voz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.